Você deve estar se perguntando: como as formigas sobrevivem na chuva? Hoje, nesse vídeo, vamos explicar essa façanha incrível que as formigas alcançam, desde florestas inundadas até cidades cobertas de água. As formigas são mestres em previsão. Elas sentem mudanças na pressão atmosférica e umidade, sinalizando que a chuva vem. Quando isso acontece, operárias correm para selar entradas com terra ou folhas, criando barreiras. Dentro do ninho, há sistemas de drenagem, túneis inclinados que direcionam água para poços ou câmaras de coleta, como armadilhas que enchem antes de transbordar. Algumas espécies, como as formigas do deserto, constroem ninhos com múltiplas saídas para ventilação e escape rápido. Em climas tropicais, como no Brasil, onde chove muito, formigas como as saúvas cavam profundo para evitar inundações. Elas até criam depressões que coletam água excessiva, protegendo a rainha e os ovos em câmaras superiores. A chuva chega. Se o ninho inunda, formigas não afogam facilmente. Elas podem sobreviver submersas por até 24 horas ou mais, graças aos espiráculos fechados e metabolismo lento. Consomem pouco oxigênio. Algumas espécies, como as formigas de fogo, formam jangadas vivas. Milhares se agarram umas às outras, criando uma balsa flutuante. A rainha e larvas ficam no centro, protegidas, enquanto operárias usam pernas e mandíbulas para se conectar. Essa jangada pode flutuar por dias até encontrar terra seca. Estudos mostram que o ar preso entre os corpos cria bolhas que as mantêm boiando. Imaginem, em enchentes, essas jangadas salvam colônias inteiras. Outras formigas evacuam o ninho, carregando ovos e larvas para locais mais altos. Após a chuva, elas limpam e reparam o ninho. A terra úmida é mais fácil de moldar, então montes aparecem maiores. Agora imagina o ninho. Não é só um buraco no chão. É uma metrópole vertical com dezenas de milhares de túneis, câmaras, depósitos de comida, berçários, cemitérios, tudo organizado. E quando a chuva vem? As operárias já sabem antes. Elas sentem a mudança na pressão atmosférica, na umidade, no cheiro da terra. É como se tivessem um radar climático embutido. Então começa a operação. Elas correm para as entradas e começam a empilhar grãos de terra, pedacinhos de folha, até pedaços de si mesmas às vezes, formando verdadeiras barragens circulares ao redor das bocas do ninho. Essas barreiras não são aleatórias. Elas criam pequenos diques elevados que desviam a água da chuva para escorrer pelos lados, como calhas naturais. Algumas espécies fazem esses diques tão perfeitos que parecem ter sido projetados por engenheiros civis. Mas e quando a chuva é tão forte que o ninho inteiro inunda? Aí entra o momento mais impressionante de todos. As formigas não entram em pânico. Elas entram em cooperação total. Milhares, às vezes centenas de milhares delas,
começam a se agarrar umas nas outras, pernas com pernas, mandíbulas com antenas, corpos formando uma rede viva. No centro dessa rede ficam a rainha, os ovos, as larvas e as pupas, protegidas como num útero coletivo. E o conjunto inteiro flutua. É uma jangada viva, uma balsa feita só de formigas. O ar fica preso entre os corpos, formando bolhas microscópicas que aumentam a flutuabilidade. A estrutura é tão forte que, se você esticar a jangada, ela volta ao formato original, como se fosse feita de borracha superelástica. Quando a água finalmente baixa, as formigas saem, como se nada tivesse acontecido. Elas carregam os ovos e as larvas de volta para os túneis, limpam a sujeira, reabrem os caminhos bloqueados. A terra molhada fica mais fácil de moldar, então os montes de terra, muitas vezes, ficam ainda maiores e mais bonitos depois da chuva. É como se a tempestade fosse um presente, um momento de renovação. Pensa comigo, um ser tão pequeno, que pesa miligramas, enfrenta dilúvios que destruiriam cidades humanas e vence. Com um corpo hidrofóbico, válvulas que fecham a respiração, arquitetura genial de túneis, diques feitos na hora e a capacidade de virar uma jangada viva coletiva. Isso não é só sobrevivência, isso é genialidade pura. A próxima vez que você ver uma formiguinha caminhando, depois de uma chuva forte, olhe para ela com outros olhos. Ela acabou de vencer uma catástrofe natural e nem liga para isso. Ficou impressionado? Conta aqui nos comentários. Você já viu uma colônia de formigas depois de uma chuva forte? Como elas estavam? Se curtiu essa viagem pelo mundo das formigas na chuva, deixa aquele like maroto, se inscreve e ativa o sininho para mais curiosidades assim. Até a próxima aventura minúscula e gigantesca ao mesmo tempo. Valeu, galera!